A ex-chacrete Maria da Glória Aguiar da Silva, conhecida como Índia Potira, morreu aos 76 anos no Rio de Janeiro. Havia um tempo em que toda menininha queria ser uma chacrete. Sem malícia, o sonho delas era se transformar nas belas dançarinas que apareciam na TV. Infelizmente, algumas dessas chacretes já não estão mais entre nós. Neste vídeo, você verá 11 chacretes que conquistaram suspiros no Chacrinha, mas que já morreram. Se inscreva no canal e escreva nos comentários qual delas você mais gostava na época. A chacrete Magda Telles contava a todos com orgulho que havia sido chacrete em sua juventude. Magda, ainda muito jovem, estreou no programa no final da década de 60 e ficou por lá até 1972. Os mais próximos diziam que Magda era uma pessoa muito alegre e de bem com a vida e que continuou apaixonada por música e dança até o final de sua vida. Magda passou por seus últimos anos de vida em um asilo, do qual gostava bastante. Infelizmente, faleceu no dia 21 de maio de 2020, vítima da Covid-19. Outra chacrete famosa que também nos deixou foi Soninha Toda Pura. A bela dançarina fez parte do programa de Chacrinha por 2 anos, entre 1968 e 1970. Poucos sabem, mas ela era irmã de outra chacrete bastante conhecida também, a Vera Dentinho. As duas irmãs deixaram o programa juntas no início dos anos 70 e foram ser dançarinas do rei da comunicação, Silvio Santos, ou seja, foram de chacretes para silvetes. Soninha morava na cidade de Rosário, na Argentina, há mais de 30 anos e era casada com um argentino há 45 anos, com quem teve 2 filhas e uma neta. Infelizmente, ela veio a falecer no dia 15 de setembro de 2020, também vítima do Covid-19. A ex-chacrete Regina Pintinha ganhou esse apelido por causa de uma pinta que tem debaixo do queixo e também pelas roupas com pintas que gostava de usar. A dançarina revelou que, por Chacrinha, ela também era chamada de Regina Pintada, pois tinha mais sardas. Regina trabalhou por 12 anos com Chacrinha e só saiu de seu lado quando o apresentador morreu em 1988. Quando passeava pela Europa, conheceu um alemão e se apaixonou. Morou com ele na Alemanha por 4 anos, mas se separou quando seu então marido não quis acompanhá-la na volta ao Brasil. A famosa chacrete nunca deixou o mundo da dança e até falecer trabalhava em projetos culturais direcionados a crianças e idosos, ensinando dança em comunidades do Rio de Janeiro. Também tinha um brechó em casa e pretendia começar a faculdade de administração. A dançarina foi encontrada morta em sua casa no ano de 2017. Como ela morava só, seu corpo só foi encontrado dias depois de sua morte. Porém, não foram divulgadas informações sobre a causa de sua morte. Veluma Brown, a chacrete número 122, foi a única chacrete travesti da história do programa do Chacrinha. Antes de ser reconhecida por seu talento musical, Veluma era garota de programa e teve uma infância muito difícil. Morou por alguns anos em Paris, onde foi dona de sua própria casa de espetáculos, a Le Galaxy, onde trabalhou com vários nomes importantes de Paris. Ainda em Paris, atuou em um programa de televisão que falava sobre o Brasil, carnaval e samba. Quando voltou ao Brasil, trabalhou na Prefeitura do Rio de Janeiro. No ano de 2013, a bailarina sofreu um acidente doméstico e teve graves queimaduras pelo corpo. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu e veio a falecer. Até hoje, é mencionada como um símbolo de resistência da comunidade LGBT. A chacrete Kátia Regina estreou no programa quando tinha apenas 16 anos, no ano de 1969. Ela foi levada ao programa pela amiga Vera Furacão, que também era chacrete. Mais tarde, Kátia Regina deixou o programa do Chacrinha e foi ser bailarina de Silvio Santos, mas posteriormente retornou à carreira de chacrete. Nessa segunda vez, como bailarina do Chacrinha, em um show, Kátia se acidentou e levou um tombo.
ela continuou trabalhando normalmente, mas algum tempo depois, ainda com dores que não cessavam, resolveu procurar um médico. A lesão que a queda causou se transformou em um câncer e Kátia sentia muitas dores. Mesmo tomando remédios para amenizar, precisou que sua perna fosse amputada. Meses depois, precisou ser internada novamente e os médicos tentaram amputar a outra perna, mas já era tarde demais, pois o câncer havia se espalhado por todo o seu corpo. A notícia, na época, causou muita comoção e, inclusive, o rei Roberto Carlos fez um show em seu benefício. Infelizmente, a dançarina não resistiu e veio a falecer no ano de 1962, um dia depois de completar 19 anos. Ana Maria de Ângelo Ribeiro, mais conhecida como Leda Zeppelin, estreou como chacrete no ano de 1979, quando tinha 19 anos. Ficou no programa até o ano de 1984 e depois foi trabalhar no programa do Bolinha, onde fez apenas um programa. Muito se falava na época que ela era a mais bonita dentre todas as chacretes. Leda era baixinha e tinha curvas estonteantes e inclusive posou nua para várias revistas masculinas na época. Não se sabe ao certo a causa da sua morte, mas muito se fala sobre ter sido por causa do vírus HIV, já que Leda era portadora. A bela bailarina faleceu no ano de 1998. O nome real de Marli Bang Bang era Sirlene da Silva e ela foi uma das dançarinas mais famosas do programa do Chacrinha. Marli foi morar em Portugal no ano de 1987 e até o ano de 1998 ela ainda mantinha contato com as filhas que sempre moraram no Brasil e, inclusive, sempre mandava dinheiro a elas. Mas foi a partir do ano de 1998 que o drama da família começou. As filhas de Marli pararam de receber notícias da mãe e ficaram por muito tempo tentando contato, mas infelizmente não tiveram sucesso. Foi então que as meninas resolveram buscar apoio na mídia e pedir ajuda para encontrar a sua mãe sumida há muitos anos. A filha de Marli, Ana Carolina, conta que recebeu uma ligação anônima dizendo que sua mãe estava morta e dando detalhes sobre o ocorrido. A informação foi mais tarde confirmada por uma amiga das filhas de Marli, que também residia em Portugal e conseguiu acesso à certidão de óbito da ex-bailarina. A causa da morte conta que o que lhe tirou a vida aos 56 anos de idade foi o câncer de pulmão, cirrose e hepatite que lhe tiraram a vida. Marli faleceu no dia 17 de agosto de 2013 e, na época, as filhas buscavam formas de conseguir dinheiro para poder visitar o túmulo da mãe em Portugal. Outro grande nome do programa foi Fernanda Terremoto, batizada como Maria Aparecida Fernandes. Fernanda seguiu os passos da colega Rita Cadillac e também tentou se lançar no mundo da música no ano de 1984. Em setembro de 84, participou de seu último programa como chacrete e na semana seguinte se lançou como cantora. A primeira música gravada por ela foi Eu Quero Te Amar, escrita por Tim Maia, especialmente para ela. Mais tarde, gravou outros sucessos como Frico Fricote e Tarde. Atuou em alguns filmes e em 1987 foi eleita a melhor cantora revelação do ano pela crítica. Mas no mesmo ano, desapareceu do meio artístico e não se sabe o motivo. Ela faleceu no ano de 2003, vítima da AIDS, e suas fotos da época de sua morte espantaram os telespectadores. Fernanda estava muito magra e em nada lembrava a dançarina voluptuosa que costumava ser. Lúcia Monteiro, mais conhecida como Lucinha Pache, começou a ser chacrete no ano de 1969. Alguns anos depois, em 1974, pediu demissão, pois queria se casar. O casamento durou apenas alguns anos, pois Lucinha descobriu que seu marido era infiel e não quis continuar a relação. Quando mais nova, era conhecida como namoradeira e estava sempre alegre e de bem com a vida.
A dançarina era diabética e perdeu a visão de um dos olhos, o que, segundo suas amigas, não mudou nada em sua alegria de viver. A sua morte aconteceu no dia 1º de abril de 2010, quando Lucinha tinha 59 anos. Ela havia recebido alta do hospital, que teve sido internada por conta de complicações da diabetes há 2 semanas e estava passando por alguns dias na casa de sua mãe quando faleceu devido a um infarto. Outra chacrete também muito famosa foi a bela Índia Amazonense. A dançarina fez parte do Cassino do Chacrinha entre os anos de 1970 e 1978, na mesma época de outras grandes bailarinas como Rita Cadillac e Vera Furacão. A Índia teve uma vida conturbada e cheia de problemas. Durante a entrevista para o documentário Alô, Alô, Terezinha, confidenciou que ela e outras dançarinas usavam entorpecentes com os artistas e também se prostituíam. Ela ainda contou que se apaixonou por um traficante e ficou presa por 4 anos por crimes de associação ao tráfico. Quando saiu da cadeia, no ano de 1990, Índia passou a trabalhar como auxiliar de serviços gerais. Ela tinha 2 filhas e 3 netos e faleceu no dia 12 de julho de 2023, aos 76 anos, vítima de um câncer com o qual lutava há algum tempo. Sandra Matera foi parte da primeira leva de chacretes, quando tinha apenas 17 anos, no ano de 1968. Segundo Sandra contava, ela fazia parte da fileira da frente, que era onde colocavam as meninas mais bonitas. Porém, no ano de 1973, ela deixou o programa após alegar ter sido ameaçada pelo filho de Chacrinha, que disse à moça que, caso ela não ficasse com ele, iria para a fileira do fundo e perderia seu destaque. Porém, logo em seguida, foi contratada pela Globo para ficar na linha de shows e por lá ficou até 1977. Casou-se com o baterista de Roberto Carlos e teve 2 filhos, mas estava separada há mais de 30 anos. Sua vida foi cercada de polêmicas. Dentre elas, muitas brigas com Rita Cadillac e críticas à Escola de Samba Acadêmicos da Grande Rio, que não a convidou para o desfile de homenagem à Chacrinha. Sandra faleceu em janeiro de 2018, aos 66 anos. Ela estava muito gripada e sentiu muita falta de ar durante a madrugada. Foi levada ao hospital, mas sofreu um infarto fulminante e não resistiu. O que você achou de relembrar essas estrelas que brilharam na discoteca, na buzina e no Cassino do Chacrinha? Qual delas você mais sente falta? Não esqueça de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. Vou deixar na descrição o link do nosso grupo VIP para você fazer parte da comunidade. Separei também um vídeo para você. Ele está aparecendo aí na sua tela. Te vejo lá!